Tipo assim, você tem um chamado, né? Você tem uma palavra de Deus sobre você. E você tá ali tentando viver essa palavra, né? Por exemplo, liderando os jovens e tal. E de repente vem esse baque, né? De um fracasso, vamos dizer assim. De alguém É, falar, cara, vamos tirar você porque não tá dando fruto o que você tá fazendo e tal. E o que eu percebo é que na maioria das vezes as pessoas falam, então eu acho que tudo que eu ouvi de Deus é mentira, provavelmente eu entendi errado e vou fazer outra é, coisa da minha vida e abandona aquilo, né? E você não, é verdade. você se apegou à palavra e pensou, então não deve ser desse jeito, eu que tô errado. É muito louco isso, né? Porque você tem uma palavra de Deus e a situação dando errado. E a gente tem, às vezes, a tentação de falar, Deus errou, né? Ao invés de olhar e É, falar, talvez eu tô errando. Talvez não é desse. E para mim é maravilhoso isso, porque eu gosto muito de um exemplo que um pastor chamado Paulo Borges, né? Ele dá, que é assim: ele disse assim, imagina que você tá num carro e Deus te mandou ir, por exemplo, aqui em Bragança, se eu for pro norte, eu vou para Belo Horizonte, né? Se eu for pro sul, eu vou para, sei lá, Paraná. Entendeu? Então, imagina que Deus te deu um carro e tal, e Deus falou para você, ó, vá para Curitiba. Entendeu? E aí você pega o carro e começa a dirigir para BH. O sentido contrário, entendeu? Ao nossa, que Deus mandou. Ele disse assim: Deus acelerar o seu carro, te abençoar, é uma maldição. Porque cada é quilômetro que eu verdade. ando, eu tô mais longe do destino que Deus queria. E aí o Olha, contrário, Deus quebrar o seu carro é amor, é uma benção, é o é uma amor. Olha, bênção, entendeu? Ou Deus não te dar um carro, você tá indo a pé na direção errada, é uma bênção. Porque se você tivesse uma olha, Ferrari, você tava ainda mais longe do que Deus tem para você. E é entender isso, né, pastor, que essa frustração que você viveu, poxa, uma reunião como essa, de alguém chegar e falar, cara, é. você não tem chamado nada, era amor de Deus te parando, né? Para Nossa, é dali a verdade. 2 semanas você pisar naquilo que era o seu destino, pisar naquilo. Então, talvez se aqueles pastores, aquele grupo não tivesse te parado, você estaria lá, talvez liderando os jovens ou liderando uma congregação, e o que é maravilhoso, mas que não era o que Deus tinha para você, né? E então, Exatamente. para quem está nos ouvindo, duas coisas ficou muito forte para mim. Isso, né, de ter a clareza de que, cara, até nas frustrações é Deus nos guiando. E a segunda coisa que ficou muito forte pra mim é você falar assim, cara, meu primo compartilhou o evangelho comigo e eu nunca tinha ouvido o evangelho. Isso é É, muito forte e eu queria até voltar nisso pra galera que tá nos ouvindo, porque a gente pensa que a gente vive num país evangelizado, vamos dizer assim. Vamos falar de é, Jesus pra fulano, mas todo mundo já ouviu sobre Jesus. Cara, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, pouquíssimas pessoas ouviram verdadeiramente o plano do Evangelho. é Não verdade. tenha medo de falar o básico. Deus criou o mundo perfeito, o homem pecou, se desviou de Deus e Deus então teve um plano para trazer o homem de volta para o seu lugar e tal. Não tenha medo de falar o básico de Jesus ter morrido na cruz, da salvação, da fé, porque pouquíssimas pessoas ouviram de forma organizada o plano de salvação. Isso é muito É, forte, cara. exatamente. E assim, eu vejo a importância do discipulado, cara, porque a base da minha vida foi o que eu ouvi ali, sabe, do meu Sim. primo. Exatamente isso, o evangelho simples, puro, Uau, uau. sabe? E ele até falava assim, porque ele gostava muito de mim, ele falava, Juninho, você vai pro inferno, cara. Se você continuar assim, cara, Direto e reto. e direto e reto, porque a gente era muito chegado, sabe? Então não tinha meio termo ali, ele falava na lata. E hoje eu vejo a importância disso, cara, porque ele mostrou a lei antes de mostrar a graça. Então aquilo pesou muito em mim, sabe? Porque eu chegava à conclusão, realmente, eu não vou pro céu, cara. Sabe? Eu não posso ir pro céu porque eu não arrependi ainda, sabe? Então ele focou no arrependimento, eu vejo que ele pregou da maneira correta, cara. E isso influencia hoje as minhas mensagens, sabe? Sim. Eu, eu assim, eu não tenho muitas vezes o conteúdo aprofundado. E muita gente eu já vi, algumas pessoas, né, já vi dizerem, nossa, mas esse pastor aí tem com tanto seguidor aí e traz uma mensagenzinha tão simples.
E aquilo no começo, cara, me machucava muito, É mesmo? Me porque machucava? só que me tornou mais forte depois, sabe, nas minhas convicções, porque eu não posso perder essa simplicidade do evangelho. É o Sim. que tem convertido vidas, tem E transformado vidas. você é claramente, até você usou muito esse termo pastor, né? Desse seu chamado. E o pastor na nossa, principalmente na nossa cultura brasileira e tal, tem a conotação de líder, né? Tem uma conotação da pregação. Mas assim, olhando, de te ouvindo, você é claramente um evangelista, né? Entendeu? Claramente É, alguém que foi chamado por Deus para pregar uma mensagem que introduz a pessoa ali na fé. Entendeu? É a primeira vez que ela está ouvindo. Por exemplo, você falando do Facebook, ela nem sabia que você era pastor. Ela achou que você era um padre. Mas a mensagem já começou a falar com ela, ministrar o coração dela começou a se abrir. Entendeu? Então eu ouvi alguns vídeos seus e a sua linguagem, a simplicidade da sua linguagem é maravilhoso, assim, saber, cara. Porque o que você está falando, né? Às vezes é bom, crítica de pessoas que queriam que você fosse um teólogo no sentido de isso, explicar termos profundos e tal, e talvez o grego, o hebraico, né? A exegese, a hermenêutica. Mas a verdade é que aquela pessoa na madrugada sofrendo que ia chegar um vídeo para ela, ela não tem interesse nisso naquele momento. Lá na frente, sim, talvez vai ser importante para ela, mas naquele momento, ela pensando em suicidar, ela exatamente, cara. pensando em acabar com a vida dela, pensando em abandonar a família, ela precisava dessa mensagem Exatamente. simples e só que poderosíssima de Deus, né? Que é o Evangelho. É, Né? então, e eu vejo também que o principal é o amor de Deus, que é a base, né? Foi Sim. a base na vida de Jesus, quando Deus falou ali, este é o meu filho amado, né? Em quem tenho muito prazer. Então, eu sempre procuro trazer para a pessoa o amor de Deus, porque eu sei que a maioria das pessoas, dos cristãos, muitas vezes acha que Deus está com raiva, sabe? A pessoa tem esse sentimento de que alguma coisa está faltando. E eu falo isso porque os primeiros anos da minha conversão foram uma benção. Eu Sim. chegava numa vigília, Deus usava, cara, era profecia uma atrás da outra, Deus me visitava com a glória dele, Aham. mas no dia a dia eu não tinha essa consciência de que eu era amado, de que Deus já tinha me adotado como filho, assim, Olha que ele só, não ia largar de interessante. mim. Então eu não tinha, cara, essa consciência. E eu pensava, quando eu gravava os meus vídeos, eu pensava, se eu passei por isso, eu tenho certeza. Tem gente Tem muita passando. gente. E eu vou pregar, Muito mesmo que eu forte não isso. veja ninguém comentando sobre isso, mas eu vou falar sobre isso. Deus te aceita. Lógico, Deus não vai tolerar o pecado, mas por isso ele vai investir em você, para que você saia dessa vidinha e você venha cumprir a vontade dele, né? Então, a minha própria vida, né? Eu me sentia muito mal, cara, porque eu não conseguia agradar o meu pai, Uhum. sabe? O meu pai tinha loja de fotografia, tinha várias lojas. Ele planejou algo para mim, eu não conseguia suprir ele. E isso me machucava demais, cara. Por anos e anos eu queria agradar ele, fazer com que o sonho dele se realizasse, né? Mas eu não conseguia, cara. Não consegui. Até que chegou um dia que ele mesmo percebeu que não ia ser do jeito dele. Mas eu percebo que as pessoas trazem essa relação com o pai Sim. para Deus, sabe? E eu vejo muito assim o quanto você lida bem com seu pai, né? Até assistiu o podcast que você Sei. fez com ele. Isso é uma benção, é um privilégio. E Deus te deu isso justamente para você levar para as pessoas que é possível ter esse relacionamento, né? E hoje o meu pai, cara, é o que mais acompanha minhas É mensagens. mesmo. Nossa, compartilha, envia 40 grupos de WhatsApp cada vídeo que eu coloco ali. É o seu líder do Então, marketing. exatamente, cara. Então eu vejo assim, as pessoas têm, às vezes por causa de uma rejeição, se sentiram tão rejeitadas, e eu me sentia assim também, e eu trazia tudo isso pro meu relacionamento com Deus, cara. Sim. Então eu tinha esse sentimento de inferioridade, e às vezes é por causa da igreja que a pessoa aprendeu desse Deus, né? Um Deus que só quer se vingar, qualquer momento você vai pro inferno. Então tem até aquela passagem que Paulo diz que nós somos cartas vivas, né? Infelizmente, as cartas que as pessoas leem, às vezes não refletem quem Deus é de verdade. Né? E ficam vendo visões distorcidas de quem Deus é. Sim. E eu pude aprender, cara, a partir das minhas fraquezas, das minhas quedas, porque assim, foi um longo processo para eu me libertar dos pecados.
E muitas vezes eu só queria ouvir uma palavra assim, uma pregação. Meu filho, se você está caindo, não tem importância. Se você está caindo no mesmo pecado, Deus quer te libertar, vamos andar juntos. Eu queria ouvir alguma coisa assim, mas eu não consegui, eu não tinha ninguém que falasse disso, cara. E aí eu pensei, eu vou dar o troco no inimigo e eu vou fazer o seguinte. Essa voz, né? Quando eu ver alguém caído, eu vou levantar. Uau. Eu vou me colocar no lugar da pessoa. Se for preciso, eu falo que eu sou pior do que ela. Eu quero levantar essa pessoa. Uau, então uau. essa tem sido a base, sabe, do ministério. Levantar o caído e... Porque eu aprendi uma coisa. A compaixão, ela cura mais do que a condenação. Entendeu? Quando eu demonstro compaixão, cara, eu abro o coração da pessoa para ela ter a oportunidade de ser curada ali. Dela ouvir o que eu tenho a dizer, sabe? E ficar só condenando, cara. Eu vejo, assim, existe muita crítica, né, no nosso meio. Quando alguém erra, às vezes procura por causa de uma palavra. Às vezes ela nem procurou saber a intenção com que foi dito aquilo e massacra a pessoa, cara. Sabe? Essa cultura do e tudo isso no cancelamento, começo, tudo isso no começo da internet, eu já fui definindo como que eu ia tocar esse ministério. Consertar aquilo que eu achava que não estava certo, sabe? Não criar contenda com ninguém, não falar mal de pastor, não criar também competição, sabe? Pelo contrário, se alguém precisar de ajuda, eu vou ensinar tudo que eu aprendi de internet e graças a Deus eu pude já ajudar algumas pessoas. Então eu vejo que, cara, eu quero ajuntar, eu não quero espalhar. Muito bom, sabe? muito bom. E não, você estar aqui, né? Esse tem que ser o caminho. Eu mandei mensagem para vocês, você prontamente falou, não, vamos gravar, já marcamos e tal. Mostra um coração generoso seu aí em relação ao ministério, da gente poder conectar e fazer isso juntos, né? Isso é muito bom. Agora, uma outra coisa que para mim me impressiona na sua história, porque eu vendo os vídeos, e como eu disse, é um formato diferente, né? Onde você narra o vídeo ali, com as imagens aparecendo, a maioria das vezes, por exemplo, a forma que o Dizascope faz, né? É a gente olhando para a câmera e gravando ali, né? E é muito louco, porque você contando sua história tem a ver com a sua timidez, né? Isso tem a ver com a sua timidez, porque você falou, você gravou lá 10 vezes o vídeo, não dava certo, e provavelmente nessa do áudio você faz de forma muito mais fluida, muito mais natural para você. E aqui, para mim, isso é muito legal, cara, para as pessoas que estão nos ouvindo. Por quê? Porque a sua timidez também tem a ver com algo que Deus quer fazer através de você, né? Você encontrou uma forma, tipo assim, poxa, eu tenho essa timidez, e de novo, muita gente pode pensar, então eu não nasci para fazer vídeo. E você olhou para isso e falou, não, como é que eu posso mesmo assim fazer, entendeu? Porque Deus me deu uma palavra que eu vou pregar. Então eu vou fazer no áudio, eu ponho umas imagens em cima aqui, mas nós vamos cumprir isso que Deus está falando, eu vou servir pessoas, eu vou ajudar. E, cara, isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, é muito legal porque o foco é completamente na mensagem, né? Não é um foco no pastor Antônio Júnior. Talvez, hoje, assim, por exemplo, você é o maior canal cristão do mundo, né? De inscritos, inclusive de música, né? Então eu vejo como a mão de Deus. Não, e assim, mas é legal isso, porque é o maior canal cristão do mundo, mas não está totalmente associado à sua imagem, né? Isso é muito louco. Talvez pessoas com canais bem menores tenham a sua imagem mais espalhada, né? E você espalhou a mensagem, né? A oração. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. É verdade, cara. Interessante que, às vezes, a única coisa que a pessoa vê do meu rosto é o perfil, a foto do perfil. O loginho ali, né? E engraçado, o pessoal me reconhece, cara, com máscara, eu tô na rua, o pessoal mesmo? Acontece bastante? Porque, assim, o pessoal, cara, eles me veem como se eu fosse da família deles. Sim, sim. Então todo dia com você, né? E eu vejo eles também, eu trato eles assim. Então, é uma relação ali, cara, porque eu falo das coisas, se eu passei por essas coisas, não foi à toa, sabe? Então eu conto tudo mesmo que eu passei. Sim. E até mesmo coisas que eu teria até vergonha de falar, mas eu falo, cara, porque eu quero que Deus liberte, que a pessoa saia daquela vidinha. E a pessoa muitas vezes até fala, nossa, pastor, o que me impressionou foi isso, assim, você se identificou comigo de uma maneira, sabe? Eu até tenho uma frase que eu mesmo pensei nela de tanto ver isso acontecer. A gente pode surpreender as pessoas com os nossos pontos fortes,
mas a gente se conecta com ela através das nossas fraquezas, Muito bom, sabe? muito bom. Então eu procuro me conectar, cara, porque eu sei o que é não sentir a presença de Deus, eu sei o que é não ter vontade de ler a Bíblia. Eu não fui acostumado a ler, né? Eu vejo que você incentiva muito a leitura. Sim. Isso é perfeito, cara. Mas eu não fui acostumado, né? Na escola eu não gostava muito de estudar, né? E eu tive que aprender que se eu quiser crescer com Deus, eu vou ter que estudar. Só que ao mesmo tempo eu vejo os desafios que é. Então eu me coloco no lugar da pessoa, em vez de ficar falando assim, olha, você tem que ler a Bíblia 3 vezes ao dia, você tem que Sim. orar tanto tempo, colocar esses fardos que nem eu mesmo às vezes dou conta, entendeu? Exato, exato. Isso é muito bom. Cara, você pegou a sua história, o que acontece com você, para servir as pessoas, né?